Olá, a paz de Jesus a todos da comunidade Unos, a você que está nos acompanhando nesse momento, que vai ouvir, que vai participar dessa pregação, desse ensino, neste momento, neste encontro. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo nos ilumine. Então vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza, que Ele abra os nossos corações, que nós sejamos instrumento e que a palavra de Deus possa chegar até as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, meus amados, meu nome é Vitor Seco, eu sou casado com a Tereza, nós temos duas filhas maravilhosas, a Ana Carolina e a Ana Clara, e é com grande alegria que nós vamos partilhar com você esse tema, como falar com os filhos. Nós participamos da comunidade Raio de Luz aqui em Maringá, na Catedral de Maringá, e temos já um tempo de casamento de 25 anos. Eu e a Tereza, nós nos casamos em Londrina, em 1999. E por isso, para falar sobre esse tema, é preciso primeiro nós mergulharmos e entendermos melhor qual é o plano de Deus com relação à família. O que Deus sonhou, o que Deus planejou. Qual é a obra? Foi Deus quem criou as famílias. Qual é a natureza da família? A família cristã, os deveres dos membros da família, dos filhos, mas hoje, principalmente, onde nós vamos focar os deveres dos pais, o papel dos pais, para daí nós podemos aprofundar nesse assunto, nesse tema dessa pregação, que é como falar aos filhos. Então vamos lá, meus irmãos. Para isso, nós vamos utilizar o Catecismo da Igreja Católica, que é base sólida, que traz aqui os ensinamentos do magistério da Igreja sobre a família e tudo que Deus falou nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, e que foi então compilado e está dentro do Catecismo da Igreja Católica. Se você tiver aí em mãos, por favor, acompanhe. É bom para você ler, ouvir junto comigo e aumentar a fixação, e assim você pode também marcar e anotar para em outros momentos relembrar, rever e pesquisar novamente. Então nós vamos lá no parágrafo número 2201. Ali vai dizer o seguinte: a família no plano de Deus. A natureza da família. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. No parágrafo seguinte, vai dizer sobre a natureza do que é uma família. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com os seus filhos uma família. Isso é uma família para Deus. Esse é o plano de Deus, meus irmãos. Essa disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela. Isso é criação de Deus. Está acima do que a autoridade pública pode reconhecer, tá bom, meus irmãos? E deve ser considerado como a referência normal em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Tudo a partir da união em casamento dos esposos, o homem e a mulher e os filhos. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e formarão então
uma só carne lá em Gênesis. Essa é a criação de Deus. Isso é o plano de Deus. Isso é a família conforme o plano de Deus. Pois bem, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a, de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. Então aqui nós vimos nesses 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica a natureza da família, o que constitui a família, instituída e criada por Deus, através da união do homem e da mulher com os filhos. Esse é o núcleo, isso é a família, isso é o plano de Deus. Só que nós podemos ver aqui, já no parágrafo 2204, o que a Igreja dispõe no Catecismo da Igreja Católica sobre a família cristã, que é ainda a coroa, o plano de Deus por completo. A família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também por esse motivo pode e deve se chamar de igreja doméstica. É uma extensão. A igreja, enquanto católica, constituída nas paróquias, é formada por famílias que constituem essa comunidade, e cada família é então uma igreja doméstica, uma extensão, está em comunhão eclesial. A igreja chega através das famílias na sociedade. Nós somos igreja. Você, pai e mãe, e os seus filhos é uma igreja doméstica. Nós somos a igreja. Nós somos participantes, nós somos integrantes da igreja, como famílias. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja, ela tem importância singular, única, como se vê no Novo Testamento. Então, a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana de todos os dias e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. E agora, no parágrafo 2206, nós vamos ver já a menção do que a igreja nos diz sobre as responsabilidades e sobre a necessidade dos pais na educação dos filhos. Veja só, meus irmãos, as relações dentro da família acarretam afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Então, meus irmãos, nós vimos aqui a natureza da família e nós vimos aqui o que a igreja dispõe da consideração e da constituição da família cristã, da família católica. Nós vamos avançar aqui no catecismo e vamos para a terceira parte deste capítulo, aonde entramos no tópico deveres dos membros da família. Mas nós vamos abordar os deveres dos pais. Se você estiver com o catecismo, você vai ver que aqui tem também os deveres dos filhos, que é muito bom nós conhecermos e estudarmos, porque antes de ser pai e mãe, todos nós somos filhos. Então nós precisamos também saber disso daqui, aprofundar nisso aqui. Mas como hoje o tópico está focado em como falar, como educar, como se comunicar com os filhos, nós vamos primeiro dar foco nos deveres dos pais, para que num outro momento nós possamos, e cada um de nós tenha a oportunidade de entender e conhecer melhor quais são os deveres dos filhos. Mas então vamos lá, deveres dos pais. Prestemos atenção, meus irmãos. Lá no parágrafo, no número 2221,
A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são para os pais primordiais e inalienáveis. Nós não podemos passar isso para outras pessoas, meus irmãos. É missão, é direito, é papel quase que insubstituível, inigualável, direito e dever nosso de pais e mães. No outro parágrafo, nós vamos perceber o seguinte: os pais devem considerar os seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Nossos filhos não são trastes, não são buchas, não são fardos. Nós devemos considerá-los e olhá-los como filhos de Deus. Antes de nossos filhos, eles são filhos e filhos amados de Deus. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Isso é o que nós aprendemos neste parágrafo. Já no número 22 e 23, os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. Isso tem que ser dentro das nossas casas, meus irmãos, dentro do lar. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Essa educação requer a aprendizagem da abnegação, do reto juízo, da partilha, do domínio de si, condições de toda verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles os seus próprios defeitos, lhes será mais fácil guiá-los e corrigi-los. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui muito claro a primeira responsabilidade, os primeiros responsáveis pela educação dos filhos somos nós. Nós não podemos outorgar ou colocar na mão de outras pessoas essa responsabilidade. Isso é fugir e abster-se daquilo para o qual nós, quando nos casamos, assumimos diante de Deus, da igreja e do nosso cônjuge, da comunidade. Criar, educar, formar os filhos segundo a vontade de Deus, conforme Deus nos aprouver, nos enviar e nos dar esses filhos, nos dar essa responsabilidade, nos confiar os filhos, que são, na verdade, filhos de Deus. Nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Deus está nos chamando a isso, está neste momento ressaltando e tocando no seu coração. Assuma o seu papel, o seu dever e a sua responsabilidade. Essa missão foi confiada por Deus. Já no parágrafo 2225 e 2226, nós vamos perceber a necessidade que nós temos, meus irmãos, de evangelizar e anunciar o amor de Deus aos nossos filhos. Veja só. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os pais devem iniciar os filhos. Sim, desde a tenra idade, nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos, os primeiros anunciadores, somos nós. Farão com que eles participem desde a primeira infância da vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas e de fé, que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva.
E no outro parágrafo, a educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância, desde pequenininhos. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé, pelo testemunho de uma vida cristã, de acordo com o Evangelho. Seguir os mandamentos, seguir os ensinamentos da igreja, a doutrina da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo é fundamental para poder anunciar aos filhos. Ninguém dá o que não tem. Ninguém fala daquilo que não conhece. Ninguém ensina o que não aprendeu ou que não buscou aprender, meus irmãos. Então, primeiro, nós precisamos crescer na fé, viver uma vida firme na igreja, dar testemunho e viver segundo o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a rezar. É nossa missão. O meu filho não reza, ele não sabe rezar. É porque nós não ensinamos. Ele não quer rezar, porque ele não vê que nós queremos. Ele não gosta de rezar, porque ele vê que nós não gostamos, meus irmãos. Então, quem não gosta, quem não quer, quem não reza, não vai saber ensinar o filho a rezar, a querer e a gostar de rezar. Não sabe nem rezar uma Ave Maria, um Glória ao Pai, um Creio, um Terço. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a rezar? Não é assim, meus irmãos. Deus está nos exortando a primeiro assumirmos as nossas missões, para depois sabermos como falar e educar os nossos filhos. É fundamental isso, meus irmãos. Vamos prosseguir. E a descobrir, os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado para a catequese dos filhos e dos pais. Muito bem, meus irmãos, temos aqui uma fundamentação sólida, verdadeira, muito boa, que nós podemos confiar. O Catecismo da Igreja Católica nos esclareceu muito, de forma muito nítida, que nós temos um papel, nós temos um dever, nós temos um direito, é um chamado, uma missão dos pais: gerar, formar, criar, educar os nossos filhos, evangelizar os nossos filhos, porque eles são filhos de Deus. Só que para isso, meus irmãos, é fundamental que nós saibamos conversar, falar, dialogar, nos comunicarmos com os nossos filhos. Nós temos que ter um canal de comunicação muito bem estabelecido, trabalhado durante a vida toda, em todas as etapas do nosso filho, desde a sua concepção, o seu nascimento, a sua primeira infância, a segunda infância, a idade de criança, adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, até ele se tornar um adulto. Tem que ter um canal de comunicação para nós termos êxito na nossa missão, para nós podermos cumprir a nossa missão. Só que não existe um manual, não existe receita pronta, meus irmãos. Isso não existe. E é necessário, então, com base no Catecismo da Igreja Católica, com base nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, nós vamos ver aqui alguns textos que nos falam sobre a importância de educar os filhos na lei de Deus, conforme o plano de Deus, amando, mas corrigindo, exortando, podando, ensinando e colocando no caminho de Deus, com base também em todos os encontros, partilhas, seminários, formações que eu pude participar e na própria caminhada na igreja, em família, na própria experiência familiar. Então eu vou colocar aqui alguns pontos, meus irmãos, para que a gente possa melhorar e possa colocar em prática. Então, o primeiro ponto que é necessário para nós conseguirmos falar com os nossos filhos, nos comunicar, ter um diálogo com eles, é na questão do nível de entendimento. Então, veja só, nós precisamos ter noção do nível de entendimento dos nossos filhos, de acordo com a idade dele, de acordo com o aprendizado, o que ele está crescendo, aprendendo, dentro da idade em que ele está.
Então, uma criança é diferente de um jovem, de um adulto, de um pré-adolescente. Nós vamos precisar saber usar a linguagem correta, clara, simples e entendível na faixa etária em que ele se encontra, de acordo com o grau de educação que ele se encontra. Então, uma criança que ainda não está na escola, um pequenininho, 2, 3 anos, o pai e a mãe vão falar com ele de certa forma muito mais simples, muito mais clara. Com uma criança que já está entre 5 a 10 anos, já dá para melhorar, falar de uma outra forma, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20, ou seja, é necessário usar a linguagem adequada à idade, ao grau de entendimento em que ele está e se encontra, em qual estágio da vida dele. Depois, um outro ponto. Meus irmãos, nós precisamos aprender a falar com respeito, com ternura, sem ofensas, sem brigar, sem gritar, sem dar escândalo, sem dar show. O filho está lá no quarto, a mãe está lá na cozinha e está falando e dando instrução ou pedindo ajuda e o filho não está nem ouvindo porque ele está com fone de ouvido. Fica gritando pela casa, fica falando, mas também fica taxando, colocando pechas ou coisas negativas. Falei, você nunca faz isso, você não me escuta. Não. É preciso sim firmeza e autoridade física, moral e espiritual, mas não é necessário agressividade, bater, agredir, ofender, não. Pulso firme e autoridade espiritual, moral e sobre os filhos é dado por Deus. Não podemos ser autoritários. Nós temos que nos controlar, nós temos que ter esse discernimento e solicitar a reciprocidade aos filhos. Se eu não estou gritando com você, por que você está gritando comigo? Eu estou te ensinando, por que você está me desobedecendo e você está me criticando, ou você está me ofendendo, ou não quer fazer o que eu estou te pedindo? A reciprocidade faz parte dos deveres dos filhos. Faz parte. Outro ponto, meus amados, falar sempre por amor e com amor, como aqueles que são os responsáveis, como aqueles que estão preocupados, que estão cuidando do quê? Do crescimento em estatura e graça, físico, espiritual e moral dos nossos filhos, daqueles que estão cuidando e que estão sendo cooperadores de Deus para dilapidar e formar o caráter dos nossos filhos, a personalidade de um cidadão, de uma cidadã cristão que ama a Deus, que é um filho de Deus. Para isso, eu não posso ficar por qualquer coisa falando, brigando, pegando no pé dos meus filhos. Não, meus irmãos, eu tenho que falar por amor e com amor. Não posso ficar falando, cobrando, só para exigir, para exasperar, para instigar, até para judiar dos filhos. Isso é um pecado, meus irmãos. Não é para isso que Deus nos constituiu e nos confiou este filho. É para formar nele um filho de Deus. Veja só, lá em Eclesiástico, no capítulo 30, versículos de 1 a 3. Veja o que Deus nos diz, meus irmãos. Aquele que ama o seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha de bater a porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre os seus amigos. Aquele que educa o filho
torna o seu inimigo invejoso, e entre os seus amigos será honrado por causa dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você quiser deixar aberto, pode deixar em Eclesiástico, no capítulo 30. Nós iremos retornar aqui mais para frente. E ainda, só para complementar, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, São Paulo nos diz assim: pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. É por isso que nós temos que falar com esse amor, amor que quer educar, corrigir, exortar, ensinar, de acordo com a doutrina do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o evangelho do Senhor, para o bem dos nossos filhos, para criar nele um caráter de filho de Deus, de alguém que teme, mas ama a Deus, que quer agradar a Deus. É para isso que nós devemos falar. Nós devemos falar também aos nossos filhos nos horários e nos locais apropriados, no momento apropriado, no momento certo, na hora certa. Não fale com o seu filho, não queira dar um ensinamento, uma correção, uma bronca, quando o seu filho estiver cansado, quando o seu filho estiver com fome, quando o seu filho estiver chegando de uma prova do colégio, chegando de um jogo onde ele disputou, se dedicou e acabou perdendo, e vai lá você querer dar um sermão nele. Não é a hora, meu irmão. Tenha consciência dos horários, dos momentos e dos lugares, lá na frente de todo o time dele, lá na frente de todos os amigos dele, lá na frente de todas as pessoas que ele ama. O pai e a mãe chega e detona o filho. Meu amigo, minha amiga, isso vai ruir a confiança dele em mim e em você, no pai e na mãe. Tenha consciência do local, tenha empatia, coloque-se no lugar dele, sinta a dor dele, suas frustrações, suas derrotas, saiba ouvir o desabafo, acolher o choro, seja o porto seguro, o amparo. Quando precisar ser a mão firme, que sustenta, que corrige, mas que protege, que levanta, que motiva. Tenha momentos, meus amados, para conversas francas, abertas, de harmonização. Terminou um ano, o seu filho se dedicou, conseguiu passar em todas as matérias, ficou lá em recuperação em uma e outra, passou. Celebre com ele, sente com ele, olhe nos olhos, converse com os seus filhos, olho no olho. O olho é a lâmpada do corpo, é a luz da alma. Olhe nos olhos, elogie, parabenize, motive, destaque. Você apanhou, você sofreu aqui e ali, mas você conseguiu, meu filho, minha filha. Parabéns, você consegue. Motive, ensine do coração, do fundo do coração, e alcance o coração do seu filho. Tenha atenção ao momento certo, quando o coração dele está aberto, e você vai de coração aberto, meu amado. Lá no primeiro livro dos Reis, veja só o que Davi diz a Salomão, prestes a morrer. Veja o momento, olha o testamento que Davi deixa a Salomão. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Veja só, meu irmão. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja só, meu irmão, o que isso alcança no coração do filho, como isso deve ter ido e penetrado direto do coração de Davi para o coração de Salomão.
Meu filho, sê corajoso. Tu és homem, eu te criei, eu te formei homem. Esse é o nosso dever, meus irmãos. É isso que nós temos que criar em nossos filhos e nossas filhas. Verdadeiramente homem, verdadeiramente mulher de Deus, fiel a Deus. Como Davi transformou e criou Salomão. Vamos avançar. Nós devemos falar também aos nossos filhos todos os pontos fortes dele. Sim. Virtudes, qualidades, competências, habilidades, boas atitudes, bons comportamentos, enaltecer, elogiar, destacar tudo o que nós encontramos de bom que os nossos filhos são, fazem e têm de características e habilidades e competências. Isso tem que ser enaltecido, elogiado, para que isso se desenvolva mais ainda, isso cresça e dê muitos frutos, 5 por 1, 10 por 1, 100 por 1, como diz o próprio Jesus. Os talentos que vão se multiplicando. Mas também, meus amados, é preciso identificar quais são os pontos a melhorar que os nossos filhos têm. E eles têm pontos a melhorar, todos nós temos. Não vai ser diferente com os nossos filhos. Então nós precisamos identificar quais são os maus hábitos, as más condutas, o que ele faz de malcriação, quais são os vícios, quais são os comportamentos e atitudes inadequadas, em locais inadequados, lugares, amigos, companhias, falta de oração, preguiça, egoísmo, orgulho, luxúria, o quanto ele já vai se atiçando e pendendo para uma sexualidade inadequada, aprendendo coisas erradas, evitar que ele afunde na pornografia, na luxúria, nos maus vícios, caia na masturbação. Tudo isso o pai e a mãe precisam estar de olho. Como anda a gula, que é a porta de entrada para esses outros vícios, principalmente os vícios da sexualidade depravada, a ganância, a avareza, o linguajar, não ficar falando palavrão, palavras mal criadas. É preciso identificar e aí sim corrigir, como tudo nós vimos até agora, com amor, com ternura, com pulso firme, com educação, ensinar, cortar, ajudar a combater. Nossos filhos precisam de ajuda, de educação, é claro, mas eles precisam de ajuda. Seguindo lá em Eclesiástico, veja só o que vai nos dizer o autor. Lá no capítulo 30, dando sequência no versículo 7. Aquele que estraga os seus filhos com mimos, terá que lhe pensar as feridas. A cada palavra, suas entranhas se comoverão. Um cavalo indomado, torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Brinque no sentido de não leve a sério seu filho. Olha o erro que isso vai te causar. Não lhe des toda a liberdade na juventude, ali no versículo 11. Não feches os olhos às suas extravagâncias, meus irmãos. Veja só, obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo. Isso é teu, meu irmão e minha irmã. Isso é nosso, para que ele não te desonre com a sua vida vergonhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, isso é muito importante, nós temos essa consciência. Vamos lá avançar. Fale aos seus filhos o que fazer. Ou seja, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Estipule horários, funções, tarefas. O tempo de ver telefone celular, de ver televisão, é meia hora, é 1 hora. Estipule, supervisione, olhe e acompanhe o que ele está assistindo, o que ele não vai assistir. Isso você não assiste porque não é bom, é impróprio, não é para a sua idade. É você, pai e mãe, que
tem o dever de fazer isso, de colocar as tarefas. Ele vai lavar a louça, ela vai limpar a casa, ele vai arrumar a cama logo que acorda, ela tem que arrumar o seu quarto, tem que chegar da escola, tirar o uniforme. Quem estipula é o pai e a mãe. Organize a vida dos seus filhos. Fale para ele o que ele deve, o que ele não deve fazer, o que ele precisa e o que precisa fazer. Ele não sabe, meu irmão. Ele ainda não tem essa consciência. Os filhos não conseguem se organizar. Então, quem organiza a vida dos filhos e da família são os pais. Fale os limites. Fale não para os seus filhos. Por amor, meus amados, fale não. O que está cheio hoje na humanidade é de pais permissivos que estão estragando e mimando seus filhos, adulando e que não sabem dizer não. Agora não. Você não come o doce antes do almoço. Agora não. Você não vai assistir televisão porque você tem que fazer as suas tarefas. Agora não. Você não vai ganhar um telefone celular porque você não tem idade. Não. Não porque não é bom, não porque não é o melhor, não porque isso não é próprio para você, não porque isso não vai te ajudar, não vai te levar para Deus. E tenha consciência, discipline os seus filhos. Você e eu, você pai, você mãe, você e eu não somos amiguinhos dos nossos filhos. Nós somos pais, nós somos responsáveis por ele. Nós não temos que ficar agradando os filhos, nós temos que criá-los, educá-los e formá-los. É a nossa missão. E não é uma brincadeira nem uma simples amizade, meus amados. Tenhamos consciência disso. Por fim, abençoe, fale, proclame palavras de bênção para eles, por eles. Catequize, fale de Deus para eles. Evangelize, reze com eles e por eles. Tenha uma vida de oração, vivam os sacramentos, confissão, missa, insira e permita que os seus filhos recebam todos os sacramentos, sacramento do batismo, sacramento da primeira Eucaristia, sacramento de confissão, sacramento do crisma. Permita e forme para que quando eles se casem, se unam em matrimônio, o sacramento do matrimônio. Meus amados, nós somos chamados a ter uma vida de conversão e testemunho em família. Talvez nós, casados, vivamos correndo atrás de meios de vida em santidade, não é verdade? Buscamos, corremos atrás. Veja só o que diz o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo número 22, 27. Os filhos contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um, com generosidade e incansavelmente, se darão mutuamente o perdão que as ofensas, os litígios, as injustiças e a infidelidade exigem. Meus irmãos, portanto, educar os filhos é a nossa escola de santidade. É para isso, essa é a nossa missão. É para isso que Deus nos chamou, a vivermos então o amor, o perdão, a ternura, a vida cristã em comum dentro das nossas casas, a vivermos o amor mútuo e a caridade. Para encerrar, São João vai nos dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por isso, meus irmãos, que Deus abençoe as nossas famílias e os nossos filhos, que Deus abençoe a sua paternidade, a sua maternidade, que Ele sempre nos conduza e que Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Fiquemos com Deus e que Ele nos abençoe e nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.